Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Eu sou o pastor Esaú Neves. Nesse instante, eu venho falar com você um pouco nessa live e quero compartilhar com vocês algo muito importante. E nós vamos falar sobre batalha espiritual, quando a política é contra a família, a igreja e, na verdade, da sociedade hétero, entendeu? Quando a política é contra, daqui a pouco nós vamos corrigir lá, é que o pessoal está fazendo agora a abertura e acabar escrevendo alguns detalhes ali meio que errado, mas tudo bem, depois a gente conserta isso aí. Nós vamos nesse instante da palavra de Deus, nós vamos meditar, nós vamos ponderar o nosso coração, e nós vamos aqui analisar o que Deus tem para as nossas vidas. Entrou aí meu amigo, pastor Paulo Fonseca. Pastor, graça e paz, que Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. A Letícia entrou, irmã Letícia, graça e paz, que Deus abençoe a senhora, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós já vamos consertar o tema ali. E nós precisamos, nesses dias, tomar algumas decisões. Nós temos que entender que a nossa luta de primeira mão não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestades. Agora, nós sabemos que principados e potestades comandam os homens. O que você e eu vamos entender neste dia é que, na verdade, uma situação de uma política, ela tem influência, como você sabe, sobre a família, sobre a igreja, sobre a massa social. É isso que nós estamos vendo. Então, baseado nessa questão, nós temos que entender que, às vezes, ter muitos amigos se torna uma maldição na nossa vida. Às vezes, o nosso grupo é seleto. É uma coisa que o cristão ainda não entendeu. O cristão ainda não tem compreensão de muita coisa, mas, enfim, pensando pelo lado verdadeiro, que a palavra de Deus não mente, nós temos que militar, fazer um combate. O irmão Elton Aleixo Correia entrou, graça e paz, meu filho, que Deus abençoe o senhor, a sua família. Então, eu começo dizendo para você um versículo da palavra de Deus, que diz assim, Provérbios 18, 24. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Na tradução portuguesa, porque aqui é uma transliteração, é um pouco diferente. Na tradução portuguesa tem uma parte que diz: todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Aqui em Provérbios 18, 24 diz assim: contrário, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existem amigos mais chegados que é um irmão. Então, está falando de laços fraternos, está falando de laços de convívio, está falando de laços, vamos dizer, de pessoas que se respeitam, de pessoas que têm o mesmo caminho a ser trilhado. O José Carlos entrou, graça e paz, José Carlos, de pessoas que andam em concordância. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma política, nós estamos à expectativa, então, que esses homens trabalhem por nós em concordância com aquilo, pelo menos, que é moral, social, sem pôr ninguém acima de ninguém. Não é verdade? Então, vamos analisar algumas questões sobre cuidado. As muitas amizades levam à ruína, mas existem amigos mais chegados que o irmão. Bom, o que há de mentiras contra, vamos dizer, um candidato a presidente do Brasil, quando esse possui e defende princípios cristãos? O que é que acontece? Por que saem tantas mentiras? Por que os fascistas colocaram nos candidatos que representam a fé? E quando eu falo de pessoas que representam a fé,
nós não estamos falando só do Jair Bolsonaro, que tem princípios cristãos. Nós estamos falando, por exemplo, do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, que é um ministro do Evangelho, um homem que na verdade, tem se posicionado, falado sobre a fé. A diferença é que ele não tem uma chance olhando por pesquisa, por situações para ganhar. Ele está fazendo a campanha dele pela fé. Agora, o Jair defende princípios importantes, bons para nós, e tem chances visíveis. Então, somar fé e chances é mais coerente, né? Aí eu vou te fazer outra pergunta. Por que há mentiras, então, contra um presidente, candidato a presidente do Brasil, se esse possui princípios cristãos? E por que os políticos de esquerda e falsa direita no Brasil querem acabar com a igreja, com a família tradicional e os direitos dos heterossexuais, colocando suas militâncias acima? Isso prova que quando a Bíblia fala que a luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados, no grego está falando a palavra arché. A palavra arché quer dizer principados, seres de primeiro escalão do inferno, que está em estratégia de como dominar as massas. E um dos primeiros lugares que ele entra é política e religião. Politicamente, para trazer perseguição, divisão, heresia, frieza. Só que os principados são seres grandes de comando, que estratégia e mando os exousia. Quem é os exousia? Quem que são esses? Quem que são esses? Esses são as potestades que oprimem, possuem, que agem na vida das pessoas por obsessão, por imposição. Então, por que, irmão, existe a perseguição contra os políticos que são de direita, políticos conservadores, candidatos no Brasil, e por que a falsa direita e a esquerda querem acabar com a igreja, a família e os direitos heterossexuais? Porque aonde entra o pecado, os archas e os exousia agem, ali os principados e os potestades, ali Deus não está. Deus não estando, então, automaticamente tudo é manipulável. O pai da mentira prevalece, as mentiras de socialismo, que, na verdade, depois impõe o comunismo, que usa as minorias como homossexuais e feministas para depois massacrá-las, porque, e nem um país comunista. Qual é o país comunista? Venezuela, depois de comunismo. Você está vendo alguma feminista lá na rua tirando a roupa? Não vai ter isso. Você está vendo algum homossexual lá no porta-voz do governo? Não. Na Guiné Equatorial, da onde prendeu-se o avião em Campinas, você está vendo lá expressões desse tipo? Não. Eles reprimem lá dentro, eles regulamentam a imprensa para não mostrar o que eles fazem, porque a primeira coisa que eles querem fazer é destruir esses que agora eles usam. Por que tem partidos como da vice do Haddad, a Manuela Dávila, que quer destruir, por exemplo, a polícia? Porque esta polícia ainda pode se revoltar, o exército ainda pode se revoltar contra opressões e leis, porque hoje a Constituição é para defender o povo. Enquanto o Haddad está falando do quê? A Manuela Dávila, o Ciro Gomes, de uma nova constituinte. Por quê? Porque daí eles começam a ajustar soldados dos filhos daqueles que militam por eles, inclusive jovens da área da homossexualidade, jovens drogados, porque eles estão pregando, tipo, descriminalizar drogas, e aí eles começam a montar o próprio exército, depois começa a afastar os outros, e aí para crescer, por exemplo, dentro da ideia da política de esquerda, só cresce soldado que está de acordo, pactuado às atrocidades do governo. Então, por que eles perseguem a família, a igreja e os heterossexuais? Porque esses atrapalham os planos do diabo contra a fé, a sodomização, a violência, a educação e a segurança. As pessoas
héteros comuns estão cansados de ver esta agressão gratuita de entrar na igreja, fazer beijaço, enfiar instrumento da religião dos outros nos seus órgãos profanos e escrotais, nos seus órgãos excretórios, na verdade. Você está entendendo? Nós estamos cansados de ver menores cometendo crimes sem pagar e eles dizem que os menores não estão em si. Por quê? Porque é um país cheio de violência, cheio de agressão. O povo não tem tempo para enxergar um governo que está mudando socialismo para comunismo, fazendo sua... E os políticos brasileiros já gostam de fazer leis na calada da noite. Você sabe disso. Então, eles querem acabar com a família tradicional, os direitos heterossexuais, dos heterossexuais, quer dizer, pessoas que acreditam que Deus fez macho e fêmea, eles querem acabar com a maior parte da sociedade e seus valores em si, pegar as minorias para oprimir, na verdade, a maioria, querendo dizer que está defendendo os direitos, mas estão usando para oprimir e poder fazer leis que os coloque superior, exatamente porque os arches e os exousia, principados e potestades, é o que está no controle deles, é o que está comandando eles. Então, a fé não, a violência sim, mas é menor, ele não estava em si. A sodomização, erotizar crianças dentro da escola, isso sim. Educação não, mas ensinar gênero, profanar as crianças para crescerem inimigos de Deus, sim. Segurança não, mas violência sim, porque eles vão estar guardados lá em cima. Então, observe que a ira se torna maior, pois a classe da esquerda e da falsa direita contra nós, porque a classe conservadora não suporta mais corrupto, ladrão, ditador e manipulador de militantes no poder. Nós não suportamos mais ladrões, pessoas que são manipuladoras, corrupto dentro do poder. Ô, senhores, o PT está alinhado em outro estado lá do Renan Calheiro, ao Renan Calheiro que direcionou o impeachment da Dilma, querendo dizer, eles precisavam do impeachment para se fazer de vítima, para depois vir como que se fizeram justiça e foram injustiçados, dizendo que é golpe, para ninguém enxergar tudo que nós enxergamos, inclusive o rombo que eles deixaram no nosso estado. Então nós temos que acordar, nós temos que analisar as situações. O pastor Amarildo, meu amigo de Pirassununga, graça e paz. A Maria e o Pedro do Vale entrou, graça e paz. O Antônio Francisco entrou, graça e paz. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então entenda o seguinte, que outra coisa que está em jogo, uma eleição onde a maior parte dos partidos são amigos comungando das mesmas ideias sórdidas, para tomar como suas propriedades o cidadão e os bens da nação. Então, essa eleição, ela vem como um divisor de água. Por isso que eu li aquele texto de Provérbios, para nós sabermos com quem nós convivemos, o espírito que atua neles, inclusive nos nossos cônjuges, filhos, parentela geral, amigos, colegas. Nós estamos descobrindo por essa eleição o que predomina no caráter e sentimento dos homens e da população, inclusive num país que se gloria de dizer que grande parte são evangélicos e outra parte católica, e que o restante não comanda. Então, como é que pode partido supostamente de esquerda pelo menos ter voto? Era para ser gato pingado. Então, Provérbios 18, 24 diz, cuidado, há muitas amizades que podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que irmão, e essa eleição está sendo o divisor, como eu já disse, de água, exatamente porque por aqui nós estamos sabendo o tipo de cônjuge, de parentes, de amigos, de colegas que nós temos, por aqui nós estamos sabendo por que é que o diabo tanto atua nas vidas. Por que é que as igrejas estão esvaziando ou se divididas de tanta intriga, tanto problema, tanta divisão? Nós estamos por aqui descobrindo a força que tem tido principados e potestades, os cromostrators, príncipe das trevas desse século, quer dizer, espíritos que vêm
para trazer nuvem de trevas, cegueira de entendimento, opressões, obscuridades, coisas que as pessoas não conseguem enxergar a luz. Um dia eu falo sobre isso. Então, dessas classes aí que eu disse, indiferente o grau de afeto no convívio conosco, seja marido, mulher, filhos, irmãos, amigos, a escolha de um candidato está revelando quais serão as atitudes dessas pessoas a nosso respeito, falo de nós cristãos, caso surja propostas de perseguição, de censura, qualquer lei contra a igreja. A postura dessas pessoas está mostrando o que eles seriam hoje se tivesse leis contra a igreja, se eles se importariam, se eles estariam na nossa defesa ou no nosso encalço junto da perseguição. Ou se simplesmente fariam como nas arenas na época de Roma, cruzariam o braço e deixaria rolar para ver no que daria as nossas vidas. Nós estamos vendo por aí quem é de Deus e quem não é. O voto revela quem é pelo Senhor, sua palavra e seu povo. Num país que foi sucateado, a imoralidade estava em todos os lugares, na educação, nos museus, querendo colocar nas bibliotecas a ideologia. Ainda você ouviu falar que tem supostamente cristãos ou evangélicos que estão apoiando ainda uma esquerda. A Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. O que é essa constituição? Algo de lei que está registrado. Então, Deus está querendo dizer o quê? Essa pessoa se declarou em um selo espiritual, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, e ele é adversário do Senhor e da sua obra. E o próprio Jesus diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará, porque pelo fruto se conhece a árvore. Quem apoia o homicida é homicida. Quem apoia o ato, a prática da homossexualidade é sodomita também. Agora, amar o homossexual ministrando para ele o que Deus criou é outra história. Então, primeiro, nós estamos descobrindo, o voto revela quem é do Senhor, sua palavra, o seu povo. O voto revela o que eles pensam da igreja, seja filho, seja mãe, seja pai. Apoiadores de política que dizem a igreja não poder ter portas abertas, mas trabalhar fechada. E quem quiser que vai lá bater, que é uma das leis que estão lá. E quem vota em partido que tem esses projetos lá dos seus candidatos, PSOL, PT, PCTU, você pode ver que tem partido lá que já entra declarando o diabo da cara. Rebelião, não sei o quê. A Bíblia fala que rebelião é como pecado de feitiçaria. Eles estão falando de rebelião contra o governo, mas eles temem a Deus, não. O símbolo deles é o comunismo. E o comunismo é o opressor. Muito bem. O mandamento de Jesus, igreja, é democrático. Ide por todo mundo. Como irmos? Trancafiados. Se a lei que eles querem é que a igreja, os que são crentes, cultuam lá dentro fechado, tem seu horário e não poder falar em público. Agora, é justo a igreja trancafiada e o pró-política de Estado, carnaval ser aberto, parada gay ser aberta, show de artistas profanos como Daniela Mercury e outras porcarias, como estamos vendo da esquerda a céu aberto e nós trancafiados. E se tem esse projeto de lei lá, por que nós vamos votar numa escória dessa? Seja parente meu, amigo, seu, meu, qualquer cidadão a favor da nossa retenção, são inimigos do nosso Senhor e nós. Eles são do maligno. Inclusive ministros e membros que se declaram defensores do movimento de esquerda. São de Satanás, são inimigo do Senhor, inimigo nosso, porque as leis que estão lá contra nós são opressoras. Por exemplo, um governo que quer roubar a inocência da criança com ideologia de gênero, quer a liberação das drogas, são dignos do voto cristão? São dignos do voto dos héteros, da família, da sociedade de bem em si? Não.
Esses que governam, roubando a educação e abrindo institutos de ensinos militantes contra a fé, contra a família, contra a sociedade do bem, podem estar em um governo? Serão leais em suas propostas abertas ou executarão suas ideias de nova constituintes que está lá no seu site, está registrada no TSE, mas por debate eles vêm falar, Bolsonaro, porque ele é homofóbico, porque eles não abrem verdadeiramente o projeto deles, mas o TCU está declarado na internet, está declarado, a própria fala deles está declarada. Então observa, irmãos, é preconceito. Deputado de esquerda dizendo, vocês maconheiros têm que se declarar maconheiro e legalizar isso e fazer cair na graça do povo porque você se sente bem. Bom, então o do crack vai falar, eu sou craqueiro com orgulho porque eu uso crack e me sinto bem. E todo mundo vai ter que sustentar isso. Eles desconhecem a opressão que está numa família onde tem um dependente químico, roubando-lhes a saúde, roubando-lhe a qualidade de vida emocional e até material. Tem que se temer. Um governo que rouba a inocência de criança, irmãos. Depois, quando eles se perpetuarem em poder com uma nova constituinte, eles vão ter medo de massacrar esses militantes profanos que estão aí, vão ter medo de massacrar a igreja que eles são contra, sendo que eles estão comandados por arche, principados, exos, potestades. Você acha que eles terão medo? Você acha que eles terão medo? Não terão. Então, o que se tem que entender dentro dessa questão é o seguinte, nós temos que colocar na nossa cabeça que abriram aí um monte de faculdade que eles estão falando, mas vai ver o que acontece lá dentro. Camiseta deles, coisas que não pode. Mas foi nós que fizemos, mas com o dinheiro de todos. Ainda com leis democráticas. Então, eles vão entrar para executar ideias deles. Os que nos são íntimos, eu repito, que apoiam esse tipo de movimento não são pessoas confiáveis, mesmo parentes, mesmo na família, ainda que Deus falou que tem a obra com eles. Mas pelo fruto se conhece a árvore. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Essas pessoas que estão apoiando a esquerda, mesmo sabendo de tudo, inclusive os que se dizem crente, se tem medo da morte, de morrer, você acha que em caso de uma perseguição eles morreriam conosco ou para nos defender? Negaria Jesus e assistiria a gente na arena de boa. Terceiro, entenda que os militantes da ética, da fé, da moral, jamais vão poder impedir, vamos dizer assim, opções de qualquer pessoa, pois essas fazem parte da educação familiar, desejos aderidos conforme cresce, convive, tem filhos que é ensinado certo. Quando ele cresce, entra em faculdade, um monte de coisa, ele escolhe drogas, más companhia, nem sempre o pai tem culpa. Então, você tem que entender que a educação familiar é um peso espiritual. Já os desejos aderidos desse mundo caído, dominado pelo maligno, já é o próprio Satanás na vida da pessoa. Então, vou te dar um exemplo. A política conservadora quer impedir de erotizar criança com ideologia de gênero, mas jamais pode impedir o professor ou a professora de ter a escolha, de ter essa escolha homossexual para si. Nunca foi reprimido ninguém aqui. A esquerda quer ensinar as crianças a serem gay contra a vontade da maior parte da sociedade, dos pais e héteros em geral. Exatamente porque isso não é uma questão só de defesa de minorias, é tirar a glória de Deus, é não ensinar as crianças no caminho que devem andar e eles que são pactuados com o diabo pelo poder prevalecer e o diabo prevalecer na nação. País comunista, irmão, tem muito, e socialista tem muito mais assassinado, primeiro porque o governo reprime quem é contra. Segundo,
que as pessoas já estão na mão do diabo por si mesmo. A ala conservadora quer coibir as drogas, criminalizar a droga. Eu conheço, por exemplo, professores modernos dependentes de drogas sintéticas e de ervas. Olha, a vida de um drogado parecer um zumbi solto pelas ruas, cometendo delitos, assassinato, destruindo a própria família, a família de outros, com dor, com percas, como eu falei. A esquerda afirma que eles são contra o capitalismo. Eles pegam, porém, descriminalização das drogas. Assim o governo terá mais um item lucrativo, inclusive em impostos, e mais anarquia, mais desordem social de um povo presa de homens cruéis. Esses homens cruéis vão estar em poder daquilo que não pertence a eles. E o que não pertence a eles? As nossas vidas. Nossas vidas, vamos dizer assim, se quer tirar a religião, pelo menos pertence a nós, não ao Estado. O professor moderno já vem, muitos deles, a maior parte são héteros, já vem muitos dessa modernidade com a opção gay, mora com alguém. Eles já vêm na cultura, por exemplo, da tatuagem, tatuando até criminosos no seu corpo. Já vêm com seus hábitos, muitos já vêm com os seus vícios, mas eles têm que ensinar matéria na educação e não libertinagem aos nossos filhos, porque ele é ou ela é, tudo é normal. Você tem que experimentar, induzir ou infiltrar-se na educação dos nossos filhos. Jamais. Jamais. Tem que se acordar para isso, porque é o último dia que nós temos para falar dessa questão. Então, eu quero cumprimentar a Maria Paiva, Graça e paz, Maria. Nossa irmã que está firme lá, né? Na Bolívia. Eita glória. O João Pedro Silva entrou, graça e paz, que Deus te abençoe. A Norma Sante entrou, que Deus te abençoe. A Valéria Lins entrou, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma quarta coisa. Os ofensores a candidatos conservadores são ofensores de nós cristãos, do cidadão de bem, que preserva o livre-arbítrio do cidadão. Por quê? Porque no passado, com o PSDB, outros partidos que militaram, nós não saímos oprimindo homossexuais, nem indo nas praças fazer esgarrar-se a Bíblia e fazer essas coisas que eles fazem, com símbolo religioso, beijaço dentro das igrejas para desafiar padres, pastores, todos os que se opor a eles. Então entenda que fascista é a esquerda que se vale de militantes sustentando movimentos descartáveis para o século XXI, porque, irmãos, num tempo que evoluiu informação, internet, trabalho, diz eles que estão resolvendo o mundo com a Minha Casa Minha Vida, e tem lá o movimento MST invadindo terra. Nós vimos lá prédio que era deles lá em São Paulo, que depois jogaram para outro grupo desabar, além de não ter infraestrutura, ainda tinham que pagar aluguel da invasão. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, fascistas são eles, que estão querendo vir contra a maioria, contra tudo, contra todos. A sociedade organizada, vamos contra, queremos paterna. Os heterossexual é a maior parte, é dali que surge a família de macho e de fêmea. Vamos dizer que pode homem com homem, aí quem quiser faça a inseminação. Vamos descaracterizar tudo que é moral e tudo que é de Deus. Assim, dentro da zorra, a gente vai lá e expulsa os empresários privados e assim nós pegamos aquilo que é produção nacional e vivemos nós na regalia, o restante come o que desce, não aguentar, morre. Nossos parentes, amigos, que compactuam das ideias satânicas pela esquerda e falsa direita, são soldados do mal. Inclusive esses pseudos crentes de esquerda, pois
esses negarão Jesus por qualquer bolsa moeda. Tá? Esses crentinhos de esquerda, se tinha um aperto, você diz que é de esquerda, mas é de Jesus. Nós queremos que você negue a sua religião, porque religião não tem nada a ver. Agora, como a oração do Pai Nosso, lá na Venezuela, chegou ao cúmulo dos militantes de Maduro colocar o nome do Chaves e do Maduro no meio. Mas será que eles não enxergam que o Chaves apodreceu, está do outro lado da vida e dando conta por aquilo que ele foi, se ele não se arrependeu, porque eu não conheci os últimos dias dele na cama? Então, esses nossos parentes que militam à esquerda, os supostos irmãos da fé, por qualquer bolsa moeda, se hoje que são livres para escolher, já decidiram militar contra Deus, contra a família, contra a verdade, imagine por uma bolsa moeda, irmão. Se o anticristo entrasse para governar hoje, eles aceitariam o sinal para viver uns dias a mais aqui, porque não tem fé e nem se sentem dignos da eternidade. Então, você tem que entender isso, que tudo uma eleição é espiritual. É Archer, é Exousia, é Cosmos-Kratos, é pneumáticos, que atuam em toda a camada da sociedade. Principado, potestades, príncipe das trevas desse século, demônios possuem homem. Deus usa homens. E Deus, para usar o homem, ele transforma o homem. E um homem transformado jamais compactuaria com o mal e com a esquerda e com mentiras. Não fizeram e estão falando na campanha que fizeram. Então você tem que entender que essas pessoas que militam, esses falsos crentes, por bolsa moeda, por militância de esquerda, se saísse hoje uma perseguição, eles nos bateriam para viver uns dias a mais. Eles já são do outro lado. Mataria-nos, ofenderia-nos diante da sociedade, como Pedro negou Jesus. Você estava com ele. Não, eu não o conheço. Oi, esse aí é cristão. Você é cristão também como ele, se dizendo de esquerda, ou você é a favor do governo? Sou do governo. Chuta ele. Eles vão te chutar. Seja teu filho, seja teu pai, seja tua mãe. Você está votando para decidir anos à frente, senhores. Acorda. Procure o que tem princípios cristãos. Está entendendo? As pessoas de esquerda nos ofenderiam diante da sociedade perversa para provar estar do lado deles em caso de conflito de boa. E eu termino te falando, a esquerda prega o término do preconceito, não é isso? Pasmem. Você já os viu em qualquer um de seus manifestos levando artistas gospel? Desses que você ouve, vamos citar alguns nomes. Diante do trono, Eichela, primeiro que eles não compactuam com demônios. Os cantores têm princípios, apesar de não serem perfeitos, mas já tem alguns princípios neles. E para levá-los, teria que não lutar contra eles. Então vai levar quem? Daniela Merkel. Eu sou do mal, eu quero o espírito de Raul aqui comigo, invocando demônios, e a turma lá, com o vermelho de sangue. Vamos derramar sangue, se for o caso. Você já viu? Quem é fascista, então, irmão? Você já viu cantores gospel poder chegar num manifesto de esquerda falando que Jesus é o Senhor? O crente que se diz de esquerda. Você diz que milita porque conhece. Você já viu um homem de Deus e uma mulher de Deus de verdade cantando e ministrando lá a verdade? Não fazendo ato pró-Lula. Você já viu eles? Acorde, irmãos, que você está se levantando contra Cristo. Você está se levantando contra a igreja. Você é inimigo de Jesus, o crente. Volta a ser um cristão hoje. A igreja não vai na rua, como eu já disse, ofender os travestis pelados nos centros da cidade. Toda noite está cheio lá. Eles vendendo o corpo, nós não vamos lá. Eles já invadiram nossos templos. Por que estão usando dessa turma para fazer manifestos contra nós? Para depois impor a lei de prisão aos ministros se eles não fizerem casamento gay.
Então você que milita pela esquerda, você é a favor que 2 homens entrem dentro da igreja e nós, seus pastores, façam o casamento deles? Você é louco? Militantes de esquerda se dizem cristãos, na verdade são falsos irmãos, como Paulo falou. Eu oro para que Deus me livre dos falsos irmãos. São falsos irmãos, são armas do diabo contra nós. Eles são joio no meio do trigo, bodes entre as ovelhas. Eu termino esta explicação, dato e sou responsável por ela. E faço uma oração pela política da nossa nação, como aqui em Salmo 79, no versículo 9, diz assim: ajuda-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados por causa do teu nome. Porque hão de dizer às nações, onde está o teu Deus? Quando o povo está massacrado, irmãos, é isso que o povo questiona. Cadê seu Deus? Agora nós temos autoridade nesse tempo presente para trazer Deus para cá. Diante de nossos olhos, mostra aos pagãos a tua vingança, Senhor, pelo sangue dos teus servos. Aqui o salmista estava clamando, diante de nossos olhos, mostra aos pagãos a tua vingança. Deus, entra naquele cérebro do capeta que está dentro de Curitiba. O Senhor sabe se tem possibilidade de salvação ou o quê? Entra nesses candidatos, Senhor, que está por aí com camiseta que Jesus, escrito que Jesus era travesti. A igreja tinha que estar orando por isso, não. Tem gente lá militando a favor de votar em pessoas desses. E a camiseta deles diz que o seu Senhor, quando se fez homem, era um travesti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim. Que o Senhor transforme bode em ovelha antes de domingo. Que o Senhor converta joio em trigo, porque Ele é poderoso para transformar. Que o Senhor transforme falsos irmãos em irmãos genuínos e que abra os olhos do entendimento. Santo Deus, eu te agradeço. Olha, meu Deus, a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas para quem precisa ser liberto das obras do diabo são os homens. Então nós temos que pregar aos homens, a fé vem pelo ouvir, e a abertura do entendimento vem quando a verdade é pregada. Agora, Espírito Santo, após eu cumprir o teu mandamento, a tua inspiração, só o Senhor pode trabalhar aonde essa live chegar, aonde for visto e nos que estão vendo agora. Meu Deus, dê uma pura consciência, cura os olhos do entendimento, e eu te peço mais, Senhor, unge a nossa cabeça com óleo, dê para nós sanidade moral, sanidade espiritual. Não deixa, Senhor amado, nós sermos, Senhor amado, como a mulher de Ló, que tinha, Senhor amado, um homem até justo dentro de casa, filha justa, mas estava vinculada olhando para trás. Por isso que eu dei o exemplo, Senhor, da nossa parentela que milita pela esquerda, são na verdade os inimigos do Senhor, inimigo da heterossexualidade, inimigo das crianças, porque é a favor de votar em quem quer prostituir as crianças. Meu Deus, eu te peço, em o nome de Jesus, meu Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, abre os olhos da nossa compreensão, Senhor, nos abençoe, nos guarde, Senhor, resplandeça a luz do teu rosto sobre nós, tenha misericórdia, Senhor, através de nós, brilhe o teu rosto, ajuda teu povo a voltar a ser sal da terra e luz do mundo, Senhor, em o nome de Jesus. O Senhor disse que não vem tentação a não ser humana, pois eu digo em nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, se tiver urnas fraudadas já nessa nação, porque esta noite é montado tudo, Senhor, em o nome de Jesus eu te peço, interfere. Foi o Senhor que disse em Daniel que a ciência se multiplicaria. Reverte, o Senhor é mais autoridade do que os programas de computador, porque eles foram feitos por homens pecadores e limitados, e o Senhor permitiu chegar ali. Então basta um toque seu, Senhor, porque sobre a tua palavra o que era informe, a terra foi feita, Senhor, daquilo que era imprestável, do pó da terra, entre aspas, ali o Senhor
Senhor fez nascer erva, produziu todas as coisas, tirou até a matéria do homem, mas depois soprou nas narinas dele o fôlego do Senhor. Então, meu Deus, propriedade tua nessa nação é os homens, até os que não te querem na eternidade, todo joelho se encurvará e se dobrará, mas aqui por causa dos teus, por causa das crianças que nós estamos, Senhor amado, ensinando no caminho que deve andar, tenha misericórdia de nós, dê-nos compreensão, dê-nos espírito não de crentinhos ou só evangelizados, nos dê um espírito de protestante, para protestar, botando em direções, Senhor amado, que ainda que não seja perfeito, que ainda não saiba de tudo, mas pelo menos princípios morais, bloqueia as ações e manifestações do diabo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu vi que a irmã Quitéria, o Douglas Bento, o Antônio, a Valéria Liz, a Norma Sante, João Pedro, né? Eu já tinha dito, entrou também. Que Deus os abençoe, que o Espírito do Senhor haja em ti, sobre ti, através de ti. Observe, irmãos, que eu li esses dias para vocês à noite, ministrando, 2 Samuel 3:1, que fala que houve guerra por muito tempo entre a casa de Saul e de Davi. Depois de Saul morto, ele tinha deixado pessoas com a cabeça dele, formado dele. Então, ainda que o candidato do Senhor, que tenha princípios do Senhor, ganhe, não esmoreça na fé. Na hora da bonança, não durma, porque os filhos das trevas vão estar trabalhando. Ainda que Deus vai... Escuta o que eu estou te falando. Jesus vai recolher um monte. Depois que passar essa tempestade, que tiver o que Deus quiser, ele vai recolher um monte. Inclusive até políticos que peitavam nós cristãos, novo ainda. Vai descer um monte nesse período. Mas não se esqueça que tem lá raízes do mal, militantes, movimentos MST, movimentos feministas, movimento isso, movimento diabo, sei lá o quê. Eles vão continuar tentando se fortalecer para o futuro. Então, às vezes, de imediato, nós não vamos colher um resultado visível, mas só a paz de não ter que ser preso por não ir contra Deus e seu princípio, já é lucro para nós. Isso é democracia. E Jesus é democrático. Ele disse, ide. Então, lembra, tem leis que eles querem nos fechar dentro da igreja e proibir de ir. Está entendendo? Mas não vão deixar de cobrar impostos e oprimir. Então, fique atento. Que Jesus te abençoe. Se alguém precisar de mim, o meu telefone, zap 019 é a área, 019 área, 9494 1124. Então vamos lá, 019 981 94 1124. Que Deus te abençoe.